Então o que é que acontece? Cá estou eu mais uma vez para gravar mais um episódio para o meu podcast de Cabeça no Ar. Desta vez convidei o meu amigo Rui Fernandes, ele é fotógrafo, como eu, maioritariamente de casamentos, e juntamente com a mulher dele, a Elsa, formam a dupla Elsa e Rui. Antes de um rebranding recente que eles fizeram, eles eram em estante de fotografia. O Rui também tem um podcast chamado The WAC Podcast, The Wedding Artists Collective, que é um podcast focado na indústria dos casamentos. Temos uma série de coisas em comum. Eu gosto muito de estar com o Rui, gosto muito de conversar com ele, embora seja raro termos essa oportunidade. Portanto, estou muito entusiasmado com esta conversa, muito curioso para onde esta conversa nos vai levar. Desta vez desenhei uma volta por uns trilhos que vão dar à zona do Guincho e acho que vai ser uma volta muito bonita e acho que vai ser uma conversa ótima. Portanto, fiquem por aí, aproveitem e até já! Então, bom dia! Bom dia! Como é que foi essa viagem bem do lado do norte até cá abaixo? Opa, ao centro? foi impecável, correu bastante bem. Estive a ouvir os meus podcasts, não os meus, porque isso é extremamente weird, mas estive a ouvir e o resto da história. Por isso vim ouvir falar. E cá estamos, não é? Cá estamos. Estão bem-vindo à cidade. Quer dizer, Eles pararam o mato. bem-vindo à cidade e trazem-me para Como o mato. podes ver, olha o que é que eu trouxe para ti. É este o pitel. Exato. É o pitel da primavera que a gente tem hoje. Vamos já atravessar um Impecável, riozinho. vamos lá, é Vamos isso. já atravessar um rio que é para ver o que é bom. Este meu amigo, Diz-me. que é especialista em caminhadas, vem caminhar com All Star, porque realmente é o calçado apropriado para dar Mas sabes o que é caminhadas mais no engraçado? campo. É que eu, de facto, não me ocorreu isso, eu não faço caminhadas, não. Nunca. Sabe o que é que Mas está aqui a eu acontecer? tinha as sapatilhas lá paradas em casa que não pegava nelas à bué. E por algum motivo pareceu-me que era boa ideia. Mas só porque sim, percebes? Nem sequer pensei nisso. Bem, não, foi inteligente. Pode ser que fiques descalço entretanto. É justo. Bem, eu vou olhando aqui para o relógio porque tenho aqui o GPS a rolar. Não é porque estou a ver as horas, porque tenho pressa para acabar isto, ok? É só Embora para também ficar, seja parte verdade. Mas isso... só para ficar claro. Sabes que eu agora com este podcast ganhei um novo desafio, porque eu achava que ia passear imensas vezes em Sintra, Sim. mas acontece que Sintra tem duas questões. A primeira tem a ver com o que está a acontecer agora, que é por causa das tempestades, árvores caídas, e não está muito saudável de andar lá a passear. A segunda é que, de facto, ter conversas quando estás a fazer uma subida íngreme é trabalho. Não tens fogo. Sim, eu E reparei nas outras Tu começa conversas. já aqui, de vez em vamos já quando começar por aqui. ficavas Começas a ficar um bocado cansado. Então o que acontece é que a gente tenta manter, tipo, subir devagarinho. Sim. Que é para conseguirmos manter o fogo. Mas olha, deixa-me dizer esta parte, que eu acho que isto é Manda ver. interessante e giro, que é... Opa, eu quando vi a tua cena, assim um bocado não, completamente por acaso, vi o link e depois fui lá seguir, entrei no rabbit hole, e vi aquilo e pensei, pá, isto é tudo, é a definição deste gajo, é isto. É que quem não... pá, se alguém que nunca esteve contigo e não te conhece dizia, por que raio é que vais começar para o mato? Mas conhecendo acho que faz todo sentido. Pronto, Começar ainda no meio do mato, acho que era uma das definições mais simples de ti. Cá estamos. Pá, Parece que é o que está a acontecer e eu estou mesmo Sim. a gostar disto, sabes? acredito. Mas o que é que já sentiste diferente? O que é que isto já trouxe assim de fixe? Epá, olha, Tu tiveste à espera o então há pouco entusiasmo mantém-se. Estou contente por ter ultrapassado a barreira do falar para a câmara, Sim. dessa vergonha, Yeah. embora eu sinta que os óculos de sol me deem aqui um boost bom. Eu vi aquele teu falar disso. Boa. Sim. Então eu sinto que os óculos de sol são uma boa ajuda, mas entretanto gravei com o Luís Ferreira e gravei sem óculos de sol, Sim. porque calhou, porque não os tinha, deixei-os no outro carro e então não tinha. E de facto senti-me à vontade. Não é exatamente a mesma coisa, mas senti-me à vontade. Mas é chato quando estás assim com o sol a bater na cara. Sim. Tens que estar a franzir e tens que estar a ajustar os olhos, então é tramado. Mas então, o que é que eu estou mesmo contente? É de ter ultrapassado essa dificuldade, não é? Que eu acho que é onde a maior parte das pessoas fica presa quando alguém quer fazer um podcast, vídeos de YouTube, As pessoas têm lives medo. do Instagram, ou o que for. Estás a dizer que as pessoas têm medo do julgamento externo e do interno? Estás a dizer, É achas o que mesmo, as pessoas têm acaba medo por ser o mesmo, não é? Achas que as pessoas têm medo das opiniões contrárias no geral? É que dizes isso? Não faz sentido nenhum o que estás a dizer. De todo. E outra coisa, que é, eu estou a fazer isto e eu tenho perfeita noção que este podcast não é nada de especial. É fixe, é a minha cena, Sim. não é nada de especial. Eu como consumidor de YouTube provavelmente não ia ver isto. Sim. Quer dizer, se fosse noutra área que não a minha, não é? De Sim. fotografia e tudo mais. Portanto, não é, eu sei que não é nada especial, a imagem não é nada especial, a edição não é nada especial, portanto é tudo, estou numa fase de aprendizagem, então eu estou-me a permitir passar por esta fase amadora de aprendizagem de uma forma disposta.
Estás a ver os meus erros, as coisas que não correm tão bem. Última vez Está tudo disposto, não é? A última vez que tu fizeste assim uma coisa amadora, criaste uma das marcas de fotografia mais conhecidas em Portugal. Obrigado, amigo. Correu bem, a verdade é que correu bem. Isso. Mas há bocadinho no início falávamos desse ponto e acho que é o medo do início, o medo do amadorismo e às vezes tens essa ingenuidade. Eu sinto esse tema da ingenuidade quando comecei. Não tinha a mínima noção, também não era pai, não é? Tinha outras responsabilidades. Olá, bom dia. Bom dia. Não tinha a mesma... Espera, vamos continuar a conversa ali. Deixa eu atravessar a estrada. Então, olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Sinto que essa ingenuidade no início me ajudou. Yep. Sabe? Porque fui tipo all-in, sem dúvida nenhuma que ia correr bem. Não tinha, então materializas. Sim. Siga. E o que falas disto, em parte foi o que eu também senti com o AC, que é no início tu metes-te e dizes que não é especial. Eu percebo porque é que tu dizes, tecnicamente não é especial, mas... Nem tão pouco eu tenho, não sou especial a falar, não tenho o dom da palavra, não sou... Percebes? Não vou dizer o resto. É verdade, quer dizer, eu sei, eu tenho noção do que é que são as coisas. Não estou a dizer que é mau, mas sabes que é? Tu compreendes. Mais um... Eu compreendo. Mas eu também estou-te a dizer a ti parte daquilo que eu às vezes digo a mim mesmo. Que é, julgamos-nos com uma rigidez que não julgamos os outros. Tu não ouvirias uma conversa que tu tens, se fosse feita por outra pessoa, tu não dirias que aquela pessoa não tem jeito para falar. Ok, eu percebo. Só como somos nós, há um... Sim, há uma autoconsciência diferente, há um julgamento diferente que eu acho que é injusto, mas sou tão culpado disso como qualquer outro. Tudo bem, mas também é daqui que saem, é deste sítio que saem as melhorias, que sai a evolução, a procura de fazer melhor, de aprender. Sim. Portanto, acho que estou no sítio certo. Estás a ver? Eu acho que sim. Portanto, estamos todos aí. Eu acho mesmo que estamos todos aí. Depende do quê, depende em que área. Eu estou mais borrado hoje do que o que estava há um ano, em relação ao podcast. Porque agora tenho expectativas. Exato, agora já não é só uma brincadeira, não é? Olha, vou só experimentar, estou a curtir. Há um ano atrás estava a falar com amigos. Entraste no mercado internacional, não é? Então... é do género, depois começas a enviar mensagens só porque sim, e o povo responde a dizer que sim. E penso, hã? Como assim? Eu percebo o que estavas a dizer da questão de ser especial, mas tu não sabes mesmo como é que vai ser daqui a meio ano. Não sabes como é que vai ser daqui a um ano. Primeiro, não sabes se vais ter isto daqui a um ano. E não sabes como é que vão ser as coisas. Podes estar a ter... como este teu também é tão mais aberto, o meu, como era um nicho desde o início, era mais fácil de eu conseguir ter uma ideia de como é que eu gostava que a coisa fosse ao longo do tempo. Tu, de facto, não sabes para onde é que vais. Mas isto tem uma parte de uma beleza incrível. Mas tu fazes ideia de onde é que vais? Não, estou só a curtir. Agarrei-me ao entusiasmo disto. Yep. Ganhei ali um entusiasmo, agarrei-me a isto. É uma coisa que me trouxe muita coisa positiva neste último mês, porque é o que isto tem, é um mês. Sim. Aí, se calhar não é isso. Sim, um mês. E então agarrei-me a isso e disse a mim próprio o que era para fazer, quando fui confrontado com os meus medos todos, não é? Primeiro tive a ideia, depois foi, então insiste, e que sou eu, sei lá falar, sei lá estar a ter uma conversa para um podcast, percebes aquele sentimento que estás a expor, a vulnerabilidade, o julgamento dos outros, mas depois ultrapassei isso, dizendo para mim próprio, não, é para fazer, vai ser um processo, não vou fazer isto bem à primeira, nem à segunda, mas vou evoluir e vou aprender, isto vai-me trazer coisas boas. E a Cristiana, a minha mulher, que trabalha na área de desenvolvimento pessoal, ela já me disse por 2 vezes, isto é ótimo para ti, ok, o podcast pode ser giro, pode trazer coisas interessantes para muita gente, mas isto é muito bom no ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Porque tu estás a usar a tua palavra, que é uma coisa que tu precisas, eu preciso muito. Sim. Preciso muito falar, preciso estar com pessoas, estás a usar a tua palavra. Quando editas não dás por ti a reparar em coisas que fazes que te irritam. Constantemente. E que pensas, caraças, eu não sabia que falava assim. Sim. E isso é uma parte da aprendizagem. É uma parte da aprendizagem, sem dúvida. Sim. É uma das maiores. Eu hoje passo muito menos tempo a fazer estes sonzinhos de linguagem. Sim. Porque me cansei de os editar e de os cortar. E pensei, diz o que queres dizer, que não andes a embrulhar. Só fazer aqui um foco aos teus All-Star, ok? E ok, vem. Ok? Acho que vamos ter que arranjar aqui outra rota, amigo. Acho que vou à volta.
Não, mas é tranquilo. Vamos atrás dele. Sim. Vamos atrás dele. Seguimos. A cena é mesmo essa. A grande vantagem é que aprendes e não sabes o quê. Eu, por exemplo, tenho reparado que a minha cadência de fala é brutalmente rápida. E quando estou a ouvir, irrita-me. E gostavas de ser mais pausado, a falar. Sim. Só que eu estou habituado àquilo que ouço, mas depois edito. E na minha cabeça, a forma como eu estou a falar assim é normal, mas eu sei que é rápido. E eu, para falar, eu acho que se calhar devia falar assim, pausado, com calma, ideias concretas e concisas, parece que estou a falar, não sei. Isto se calhar tem a ver com, tu gostas de ouvir pessoas que falam de uma forma mais pausada. Não, mas ao contrário, eu sinto-me mais identificado com as pessoas que falam rápido. O meu problema, que tu falavas há bocadinho de dizer, eu gosto de conversar, sempre gostei, gosto muito de falar, mas não tenho nenhuma técnica jornalística, não sei entrevistar, não sei fazer perguntas. E uma das coisas que acho eu é simpático é tu adaptar-te à cadência de quem está a falar contigo. Minimamente. Se és uma pessoa mais rápida a falar, ok. Aliás, isto são técnicas de venda. Não é? Tipo, igualar a energia, não é? Exatamente. Tipo, se estás a tentar vender um casamento, ou o que quer que seja, se tu estás a falar assim muito coisa e a pessoa que tens à tua frente fala assim, a outra não te vai identificar contigo, não é? Claro. São questões de mesmo venda. para o ouvinte seria muito estranho, não é? É capaz de ser uma coisa que acontece naturalmente. Pois, é isso. Eu nunca faço este julgamento quando estou a ouvir podcasts. Ou muito raramente faço, só faço quando estou a ouvir a mim. Mas... Olha, exato. Então, e quais é que foram as maiores aprendizagens, além deste tema que tu estás a falar, o discurso da fala? Quais foram as maiores aprendizagens? E agora pergunto do ponto de vista pessoal. Ou seja, para mim, o meu podcast, que é uma coisa recentíssima, está-me a trazer coisas muito boas. Okay? Imagino que para ti também. E tu já tens podcast há quanto tempo? Eu gravei os primeiros episódios em fevereiro do ano passado, ou seja, factualmente foi aí que ele começou, embora os primeiros episódios fossem publicados em abril, comecei a gravá-los em fevereiro, ou seja, estamos em abril, um ano e 14 meses basicamente. Ok, portanto já tens aqui um aninho disto, já é uma coisa como deve ser. Sim. O que é que isto trouxe? De bom e de mau? O que é que isto trouxe? Ok, vou dividir isto mais ou menos por secções, isso é mais fácil de gerir. Em termos pessoais, trouxe-me alguma confiança, algum sentimento de relevância, que era uma coisa que, quer dizer, isto não é bem pessoal, é mais profissional, mas acaba por mexer com a tua sensação de ti. Mas fez-me sentir um bocado mais relevante, fez-me aproximar e fez-me conhecer, embora seja em contexto profissional, fez-me conhecer gente de quem eu gosto muito. Eu adoro isso também. Sim, embora esta parte difícil de dissociar do trabalho, porque quem eu conheci são profissionais da minha área, algumas das quais, inegavelmente, poderão trazer-me benefícios profissionais, mas à parte disso, criei relações e tenho criado relações com gente de quem eu realmente gosto muito. Em termos pessoais, isso tem sido espetacular. Depois em coisas... Mau. O que é que trouxe? Qual é? Isto trouxe alguma dificuldade? Trouxe gestão de expectativas, trouxe gestão de tempo. Lá. Gestão de expectativas? De mim mesmo. Aquela questão da relevância é muito fácil. Eu acho que a vida, as pessoas e o mundo mexe-se como um pêndulo. Tu estás no equilíbrio uma fração do tempo, não é? Tu passas de uma sensação de irrelevância irrealista, que não era um facto, para depois tens ali um breve momento em que achas que realmente és o maior da tua rua, que também é tudo menos verdade. Sim. Ou seja, tu andas nesta sensação e é uma navegação difícil de tentar centrar-me, do género. Quando eu acordo a dizer sou um otário, porque é que eu estou a fazer isto, não tem jeito nenhum, que acontece regularmente, tenho que navegar e dizer, não és tão otário quanto pareces. Por outro lado, há dias, seja, como há bocado contava, não é? A partir do momento que tenho a oportunidade, de, entre outras pessoas incríveis, mas ter entrevistado o Greg, um dos melhores fotógrafos do mundo, ter entrevistado também Fer Juaristi, outro dos melhores fotógrafos do mundo, em que foram super boa onda, que aceitaram logo à partida, tu de repente acordas a achar que és maior. Sim, estou-te a perceber. Mas depois chegas ao fim... Bom dia. Bom dia. Que lindo. Mas depois chegas ao fim e precisas de te dizer, não és.
de todo. É simplesmente uma pessoa que convidou alguém e eles, como também são simpáticos, aceitaram. Sim. E como também têm interesse no mesmo que eu, que é tentar ao máximo possível partilhar as tuas dificuldades e partilhar ensinamentos que possam ajudar a outra malta, ou seja, no fundo, aquilo que temos em comum é uma sensação de serviço em relação à área. Mas esta navegação é difícil. É difícil, porque era muito mais fácil se tu tivesses um barómetro em que dizes o meu valor é este e tu sentisses que aquilo era uma realidade. Só que isso não existe. Não existe, sim. Não existe. Mas é assim, mas o balanço é amplamente positivo. Claro, em claro tudo. que sim. Não, eu sinto em ti um entusiasmo enorme cada vez que falas sobre o tema e sinto que neste momento aquilo faz muito parte de quem tu és, Sim. não é? Daquilo que tu pões cá para fora, de quem tu és, de como tu vives os teus entusiasmos de vida. E isto é uma coisa muito importante na tua vida agora. E isso também me traz entusiasmo a mim, porque vejo isso acontecer contigo e eu tenho o meu entusiasmo e sinto, poxa, que cena tão fixe, meu. Então partilho contigo o entusiasmo, Sim, não é? Já falámos Ainda não passei sobre por nenhuma fase de especial, não passei por nenhuma fase de ter aqui um convidado, ainda não me arrisquei sequer a convidar alguma pessoa que eu tivesse muitas dúvidas que pudesse aceitar, não é? Uma pessoa ou outra que eu convidei, podia não dar jeito, ok, tudo certo, mas a malta mais ou menos que tu eu estás conheço. numa fase, estas pequenas coisas, o ano passado eu gravei com a Sofia, com o André, com a Vanessa, com o Ivo, com a Jenny e com o Carlos, antes de me sentar a editar. Yeah. Ou seja, eu fui falar com os meus amigos, tive 1h30 a conversa com eles e está tudo. Pô, isto é lindo. É, não é? Fogo. Depois aí comecei a perceber uma série de coisas, mas foi uma aprendizagem brutal naquela fase. E depois as coisas começam a alinhar-se, mas eu, os primeiros 9, 10, das 24 pessoas que eu falei o ano passado, eu acho que diria que, não lembro exatamente dos números, mas 18 ou 19 ou 20 eram amigos. Aí uma ou duas pessoas, não, se calhar, tipo 16, 17 pessoas eram amigos, 2 ou 3 pessoas eu conhecia, mas não tínhamos uma relação próxima, conhecíamos do trabalho, nos cruzámos e havia 2 pessoas que eu não conhecia de facto. Por isso é uma bengala enorme. E tranquilo, quer dizer, eu sabia perfeitamente que me sentasse a conversar com o André, o problema era calar-nos, ou com o Carlos. Esse problema é alguém que me cale e que, por isso, tu ainda estás nessa fase, não estás a perceber o que é que és disto? Sim. Estou mesmo, mas estou super entusiasmado. O facto de não ter nada definido, e não saber ainda exatamente para onde é que isto vai, dá-me ainda mais uma tela em entusiasmo. branco. Sim. Exatamente, é excelente. Tendo em conta que tu és um gajo muito experiente, tens tens mais de 12 meses, porque tens 12 vezes a experiência que eu tenho. 12 vezes Se em vamos a termos de tecnicalidades, podemos dizer 14 aliás, vezes, mais 14 tecnicalidades, quantos podcasts gravaste? Quantos episódios? Tenho publicados 31, mas já então gravei para aí uns 37. Ok. Tenho 37. Então tens gravados, 30 vezes mais que eu, Só tenho 2. Tudo certo. Então, tendo em conta aquilo que tu conheces de mim, Sim. tu vês do podcast, aquilo que já sabes, Sim. o que é que eu estou a fazer com o podcast, não onde eu quero ir, que nem eu sei. Dá-me conselhos, amigo. Tu ajuda-me. Tu vieste estes quilómetros todos cá abaixo só para me dares uma sessão de mentoria ao nível do podcast. Eu estava à espera que tu viesse, estava à espera que tu me fizesse o mesmo. Não, sabe, eu vou-te partilhar as minhas as dores e acho que isso eventualmente pode ajudar a ti. Eu acho que isto aplica-se, não tenho soluções, não tenho resoluções, só tenho mesmo dúvidas. Ainda ontem fui jantar com eu e a Elsa, fomos jantar com a Isabel e o Miguel, a Isabel da Crachá e o Miguel. Sim. Pronto, tivemos 5 horas no restaurante, eu acho que não fomos corridos por vergonha das pessoas. Na parte final estávamos a falar muito sobre isto. E o meu problema foi, ou resumindo, quando comecei eu tinha uma ideia muito viva daquilo que eu gostava que fosse o end goal. Porque os podcasts que eu mais ouço é o Diary of a CEO, Modern Wisdom, com Chris Williamson. E eu vejo podcasts com uma grande produção. Bom som, bom vídeo, convidados extremamente capazes nas suas áreas, com opiniões, alinhamentos muito bem pensados. E eu gosto disto. Eu gosto muito do teu por ser um bocado ao contrário, do género, vamos andando e está tudo sem merdas, sem... E acho que é uma cena que também ressoa muito comigo, mas como eu tenho esta vontade de nicho de servir a comunidade e tentar arranjar uma zona de conteúdo e de partilha, aquele formato faz muito sentido. Mas qual é o problema? Tu quando vês como é que os outros acabam, entre aspas, porque eles
não acabaram, não é? Mas vês como é que eles estão. Quando vês como é que os outros já estão ao final de 5, 6 ou 7 anos, ou pura e simplesmente, no caso do Steven Bartlett, do Die of CEO, ele já começou nisto milionário, já tinha a cena dele, por isso é irrelevante. Aliás, há um pequeno parênteses que eu vou fazer que é engraçado. Ele, quando teve a ideia do podcast e quis preparar o cenário e o setup para o podcast, falou com a malta que ia ser a equipa de produção dele e disse, façam meio um orçamento de material que eu preciso. E a equipa de produção, para fazer um podcast mesmo a um bom nível, não precisas muito dinheiro. Não, mas não precisas muito dinheiro. E o produtor veio-lhe com um orçamento de 4 ou 5 mil libras. Já dá para comprar algumas máquinas. Você não fiz? E ele disse, não estás a perceber, eu quero que tu me dês tudo o que é preciso para fazer a cena mais incrível. O segundo orçamento foram 40 ou 50 mil libras, uma coisa brutal. Mas o que é que eu senti depois no início? Há uma série de coisas, eles tinham aquele material todo, mas depois havia planos em que o vídeo estava desfocado e não sei o quê. Quando começas também no topo, às vezes tens desvantagens, não é? Perdes-te na técnica. Ainda não aprendeste as coisas até lá, não é? Exatamente. E perdes-te na técnica e nas tecnicalidades do projeto. E eu sinto que neste momento essa está a ser a minha dor. Ok. E eu comecei despreocupado do género, vamos fazer uma cena de videochamada, gastei 15 euros numa lapela e diga às pessoas, olha, se tiveres uns fones, se tiveres uns auriculares que usas para falar, está tudo, se não podes falar na mesma só com o computador numa videochamada normal, a maior parte das pessoas tinham, que era fixe. Sim. Pronto, houve uma despreocupação ali porreira. Só que, como acho que já te disse algumas vezes, Olá, bom dia. A coisa correu muito bem, houve muita gente interessada, muita gente entusiasmada com aquilo, as conversas desdobraram-se, as pessoas falavam do podcast e falavam, eu tive noção que as pessoas com quem eu conversava recebiam muitas mensagens de outras pessoas a dizer, não sabia que era isto, ou seja, aquilo causou conversa entre as pessoas cruzadas, o que foi super interessante para mim. E eu depois, no final, tive alguns problemas técnicos, no episódio da Marlene, por exemplo. Do som, não foi? Sim. O áudio dela no computador estava a gravar demasiado alto, eu não tenho acesso a isso do meu lado da gravação, e só percebi isso quando fui a gravar, quando fui a editar, não tinha hipótese de fazer. Eu tentei a inteligência artificial e o Commander, mas não deu mais. E fiz aquilo e pensei, acabou, não dá, tenho que melhorar isto. E foi aí que eu decidi parar a temporada passada. Entretanto, para este ano, fui adiando, fui adiando, porque tinha como principal foco fazer presencial, tão bom, que é espetacular, mas uma das cenas que resulta muito bem são os pequenos clipes que eu punha no Instagram. Fazia com que as pessoas se envolvessem com aquilo, iam ver e tudo isso. Quando estamos numa videochamada é super fácil ir lá, fazer meia dúzia de clipes e depois partilhar. Certo. Se eu tenho que fazer presencialmente, isso não existe, por isso eu tenho que filmar. E o meu pensamento foi, se eu tenho que filmar, mais vale filmar o episódio todo, porque eu não sei o que é que vai ser giro partilhar. Certo. Por isso tenho 3 máquinas a gravar em 4K, só que não tenho tempo. Para editar. Não tenho. Sim, e as coisas que estás a editar. Exatamente. Quem é que está a editar? Ninguém. Então tá. É uma coisa certa. Ou seja, não está ninguém a editar. Não. É só um potencial podcast. Tu gravas. Exatamente. Tens de gravar potenciais podcasts, é isso. Eu continuo a gravar o áudio e a tratar do áudio, porque ao menos assim consigo manter a minha agenda. E porque é que é a minha luta? A minha luta está nisto. Eu tenho que me centrar naquilo que é o que eu acho que é o que é importante, que é o conteúdo. Aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas partilham, para mim é o importante. E com esta dificuldade do vídeo, estou-me a sentir a perder um bocado, porque já tive outros pequenos problemas em relação ao áudio, porque é muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo. Dei por mim agora nos últimos dias, tenho tido lá literalmente feito tolo no meio da ponte, e tenho meio que decidido, vamos voltar um bocadinho à base, as coisas estão gravadas, hei de voltar à ideia de fazer o vídeo e de partilhar o vídeo, mas para já deixa-me centrar em ter um bom áudio, na realidade o pessoal ouve. É o mais importante. E eventualmente, olhando para o futuro, eu acho que mais cedo ou mais tarde vou conseguir alguém porque isto não dá dinheiro, isto está sempre a sair. Ainda. Pois, a questão é, eu estou naquele limbo em que se tivesse malta que quisesse ajudar-me nesse ponto a fazer disto parceiro, publicidade, o que é que seja, é uma cena fixe, ou então, quando começar a conseguir rentabilizar isto de alguma forma, contratar alguém que faça. Mas pronto, mas essas são as minhas dores, ou seja, em resumo, aquilo que eu sinto é,
eu senti-me a fazer um caminho que estava a ser entusiasmante por um ponto, por um lado, mas que me estava a tirar foco daquilo que eu continuo a achar que é o mais importante e neste processo estressar-me, deixar-me em dias um bocado overwhelmed, ou assustar para dizer em português que é mais bonito, não é? Certo. Ok, e já ponderaste, eventualmente já, patrocínio? Já considerei, mas o ACT tem um problema. Não é um problema, que é uma virtude ao mesmo tempo. Que não é demasiado nicho. É nicho para casamentos, mas não é nicho dentro das disciplinas do casamento. Ou seja, se eu tivesse um podcast só para fotógrafos, era fácil de arranjar, ou era mais fácil, de alinhar potenciais empresas que quisessem fazer patrocínio, porque elas iam ver nos meus ouvintes um potencial comercial. Não é? Se eu fizesse um podcast só para planners ou só para floristas, tinha as mesmas vantagens. Agora, eu neste momento não estou a conseguir ver, mas isso também tem a ver com algumas das minhas limitações por achar que não percebo nada disto, que é se eu arranjo um patrocínio de fotografia e depois tenho lá uma florista a falar, qual é o interesse para eles? Então, estou a navegar essa ideia, mas ainda está muito... Isto será só o teu discurso? Já falaste com alguém? Não. Porque há empresa. Portanto, és tu que a tua voz negativa. Sim, sou eu. Não é? É tipo, meteste aí uma barreira e estás a dizer que a barreira existe, mas ainda não tentaste sair dela. Está bem. Sim. Então eu diria que há muitas empresas na área dos casamentos, inclusivamente fizeste agora um podcast com uma grande empresa portuguesa que tem um pé muito grande nos casamentos, imagino que seja uma boa parte do trabalho Acho deles. que é a maior ibérica. E uma ainda das por cima, maiores. Exatamente, portanto o teu discurso neste momento, olha, foi ir por essa ribanceira abaixo. Mas e acho que há mais, na verdade acho que há mais. noção disso, mas se lembras como é que E depois és fotógrafo, usas equipamentos, Exato. tudo mais. Portanto, Sabes onde é que isto vem tudo? Aquilo que a gente falava no início, que é medo. É. Estás a ver aquela relevância, aquela sensação. Eu vinha agora, o podcast vinha a ouvir do Alex Hormozzi com o Steven Bartlett, que é, ele dizia, pá, é tudo uma base de medo. E na realidade eu vinha a tentar pensar o que é que me trava, e acho que trava a mim o mesmo que trava a maior parte das pessoas, que é dizeres, opá, e se ninguém quiser? E se pá, eu sou tão irrelevante quanto na realidade acho? Todas essas coisas que tu pensas, em que se tu me dissesses eu ia argumentar contra ti, e eu tenho o outro lado do cérebro que argumenta, tipo, está bem, não é assim tão nabo, mas trava-me sempre muito essa questão de, quando ainda não tens muito bem a certeza do valor que estás a entregar, do projeto que está a entregar, há muitas dessas dúvidas, e eu sei que tenho que as avançar, e há uma série de outras limitações também que eu me ponho a mim mesmo, que é sempre divertidíssimo, mas posso dar a minha opinião? Sim, estás à vontade. Acho que estás num sítio agora, neste momento o que eu sinto é que estás a ganhar velocidade para sair de uma rampa. E isso dá para perceber, quem está de fora dá para perceber, que o EC está a crescer. Sim. E está tipo, a ganhar velocidade, e acho que toda a gente vai querer fazer parte. Mas eu estou a sentir que toda a gente da indústria. Não estás nada a despenhar, não vais despenhar. Não, precisas é de pessoas. Eu gosto da analogia, porque realmente é um bocado assim. Eu também sou capaz de concordar contigo a dizer que eu acho que estou a ganhar lanço para arrancar, ou para descolar. Eu sou capaz de concordar com isso, mas a sensação que tenho é que me vou despenhar. Eu acho que tu estás num sítio que, se tu dedicares aí uma manhã ou uma tarde a fazer uma boa apresentação daquilo que foi até agora, o que é que está a ser feito e o que é que vai acontecer, não é o que é que achas que vai acontecer, é o que é que vai acontecer no futuro e o que é que isto pode trazer para a indústria e para os teus patrocinadores, e que mostre o que tu tens aí dentro, que estás com a corda toda, as pessoas se sentem e, este gajo vai, o gajo está a ir, já foi, portanto, ou eu me agarro ao gajo, ou vou com ele, ou ele foi e eu perdi uma oportunidade. Na minha perspectiva, estás-te a limitar a ti, é uma questão de chegares à frente e de perguntares. O máximo que pode acontecer não é nada. Na verdade não acontece nada. Sim, porque isto não é um caso de, se correr mal, fodeu, não é? Agora, não é um caso, se correr mal continuas a fazer o que estás a fazer. Sim. Estás a ver? Eu concordo 100% contigo, só que é aquilo 100%. que quando foste lá acima, eu partilhava-te... Para onde é que a gente vai? Para ali? Vamos descer, sentar à conversa, que aqui já não vais conseguir. Olha lá, isto aqui agora vai ser escalada. Eu vou filmar aqui este episódio. Que é aquilo que eu te falava do cérebro de gordo. Há coisas que ficam da tua adolescência que te limitam
E eu tenho toda a noção... Cresceste com esse discurso, não é? Sim. Não. Tenho toda a noção, a teoria está toda cá e eu sou um indivíduo que luta bastante contra essa. Eu ouço muito este discurso, dou-me muito, mas tens sempre aquela coisinha que não é eu não tenho essa limitação de uma forma tão brutal, tão brusca, eu já não vou meter nisso. Eu tenho aquele limitezinho, tipo, hoje não, É um não estou a medozinho. sentir a cena. Sim, hoje, amanhã, vou preparar... Tu estás a dizer, tipo, vou preparar a cena, pá, vou falar, amanhã, amanhã. E esse amanhã, depois arrasta-se, e esse é mais o meu problema, é mais o meu problema do que propriamente essa questão de não acreditar. Eu acredito profundamente e tu estás a dizer assim, chegares a um ponto de dizer, pá, ok, acabou, é ali, tem que ser, vamos fazer, e pá, e o pior que pode acontecer é o pessoal dizer, mata-se. Vamos a isto? Vamos lá, à escalada? lá. Bora lá. Vais gravar mesmo enquanto descemos, ou não? Que é para quando algum de nós cair no chão isto está gravado. Pois, era o que eu ia dizer, que isto era bonito, um estatelanço. Com caraças. Sabes que isto é a minha cena de puto, percebes? Eu na cabeça, eu identifico mesmo muito com o Ricardo Araújo Pereira, gosto muito dele em muitas coisas, e ele agora, quando voltou à Mixórdia, quando ele falou sobre isso, antes mesmo de voltar, ele dizia, eu vou fazer 51 anos, sim, 51 anos, mas as pessoas vão perceber muito bem pela Mixórdia que eu vou fazer, que não sei qual é, que eu na realidade continuo a ter 14 mentais. Sim. E eu sinto mesmo isso quando me meto assim nestas cenas, eu só tenho a vontade de saltar e correr pedras e subir e depois estatelar para a cabeça, mas divirto-me à grande, percebes? E é talvez uma das maiores razões que eu adoro andar de bicicleta, leva-me a esse sítio de criança, a essa exploração, a essa liberdade. Ora bem, temos aqui uma entrada para a esquerda, vou gravar aqui um bocadinho este tema assim de frente, que é para se ver o que é que está aqui a acontecer ao nível dos calhaus. Olha, é a primeira vez que temos assim um trilho tão desafiante, fiz os outros dois no pisão. Sim. E aquilo é relativamente tranquilo, não temos lá trilhos deste género. Exato, traz o gajo do norte, já que estás habituado a monte, exato. Vamos para o monte. Não és tu que és do norte? Sou, mas onde eu sou aquilo é tudo muito planinho. Eu sabes que eu sou do Vale do Ave. É uma cena muito calminha. Mas pronto, eu sabia que íamos apanhar aqui qualquer coisa mais desafiante, nesta zona é sempre assim. Vamos ganhar fogo lá em cima. Olha, quem mais é que tens assim alinhado, fixe, que eu conheço? Ou diz-me, antes disto, se não houvesse limitações, quem é que convidavas? Se não houvesse limitações... Se soubesses que não ia haver um não, quem era a primeira pessoa que tu querias convidar? É uma boa pergunta e nunca pensei nisso. Porque não tens um tema focado, aqui pode ser tudo e qualquer pessoa. Pode ser tudo e qualquer pessoa, sim, mas é bom haver coisas em comum, não é? É bom haver temas em comum. Falando, de teres um ouvinte assíduo, sim, é fixe que haja um ponto comum. Olha, gostava de ter, não sei quem será, mas gostava de ter tipo um mega especialista em fauna e flora e dar uma volta só para andar a explorar o que é que são estas plantas, como é que elas crescem, porque é que estão aqui, são de cá, não são cá. O último convidado, o Luís Feira, sabe bastante mais do que eu. Eu ainda não ouvi o fotógrafo, ele é fotógrafo. Faz fotografia de natureza, aves, começou com insetos. Já conhecia, mas nunca tínhamos estado à conversa. Okay. Conhecia do trabalho. Mas eu sempre simpatizei muito com ele, com a presença dele online. Entretanto descobrimos, ou ele já sabia, mas eu não me recordava, temos amigos em comum. Então pronto, foi uma pessoa que eu lembrei-me logo. Ele também está na área do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, dos retiros. Ele também faz sound healing, toca uma série de instrumentos, facilita retiros. Sim. Portanto, está assim dentro de uma área que eu também me interessa. E é fotógrafo e videógrafo, portanto temos ali uma série de coisas em comum. E é assim uma alminha muito simpática, muito doce. Mas gostava de, por exemplo, um tipo, mas eu não sei quem, tipo mega especialista e ir para uma serra qualquer, que tenham particularidades boas. Esta eu gostava de vir também, à Serra de Sintra, também com alguém especialista aqui deste tema, porque há para aí muita vegetação e muitas árvores que não são de cá e que foram plantadas há muitos anos. Portanto, olha, ainda não pensei sobre isso, lamento não ter uma boa resposta para ti. Isto cheira muito bem. É verdade, está aqui um cheirinho maravilhoso. Isto é o quê? Não faço ideia, lá está. Precisávamos aqui então do meu amigo especialista ao nível da natureza para dizer, não, isto é uma espécie que está aqui, ele saca, é comestível, come e agora... Exatamente, vamos fazer um chazinho e bora lá. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta relativamente ao teu trabalho. Vocês, entretanto, fizeram recentemente o vosso rebranding. Confere. Agora são Elsa e Rui. Sim. Já éramos, de facto, Elsa e Rui há algum tempo. Digamos que já há mais de 4 décadas que éramos Elsa e Rui. Sim. Em conjunto, ambos os dois há 18 anos. Ambos os dois. Ambos os dois há 18 anos. Mas falando de profissão, sim. Pá, foram 15 anos de instante,
que na realidade a Instant continua a existir. A nossa divisão interna, o que aconteceu foi a Instant tem um legado e nós vamos mantê-lo, até porque sendo um nome em português, nós vamos manter esse legado para os nossos clientes locais, para famílias, para estúdio, para marcas, mas neste momento a Instant é o estúdio e o que a gente lá faz e o que a gente faz para ali perto. E criamos esta nova marca, que é o LC Rui, que é para focar num tipo de casamentos e num tipo de cliente que nos entusiasma mais e que nós queremos mais. E essa foi uma divisão que, embora na prática não tenha assim uma grande diferença, mas na nossa cabeça foi brutal, principalmente na minha. Foi importantíssima. E em termos práticos, a comunicação torna-se muito mais fácil. Era muito confuso tu pensares, ok, tenho um nome em português e comunico em inglês. Porquê? Faço casamentos, faço sessões de família, faço estúdio, faço marcas. O que é que eu publico, o que é que eu partilho onde? A parte da comunicação estava-se a tornar muito esquisita, muito difícil. E também estávamos a precisar, de certa forma, de sair do legado dos casamentos da Instant, porque queríamos mesmo dar um salto para um sítio diferente. E isso já estava a acontecer dentro de nós e em termos de comunicação já há algum tempo, pelo menos há 1 ano e meio, e agora este rebranding foi simplesmente pôr cá para fora aquilo que já estávamos a sentir dentro. E uma das coisas, voltando um bocado atrás, há bocado falava da sensação de relevância. E essa foi uma das coisas mais difíceis de gerir, que foi ao longo dos anos de pandemia. Já disse isto imensas vezes, assim, estávamos muito virados para dentro, deixámos de olhar para o que se passava, tivemos anos sem estar juntos, sem estar mesmo com as pessoas que estavam à minha beira. Sim. Era raríssimo estarmos juntos, estávamos muito virados para dentro, e isso em termos profissionais também, e de repente chegámos cá fora e começámos a sentir, ninguém se lembra de nós, ninguém nos conhece, não temos pedidos, convites, tornámos-nos irrelevantes. A Elsa também sofreu isto num determinado ponto, um ponto um bocadinho mais acentuado, e eu lembro-lhe de dizer, eu acho que as pessoas não deixaram de gostar de nós, as pessoas deixaram de se lembrar de nós porque estamos todos nas nossas vidas e as pessoas estão na vida delas. Mas em termos de marca, em termos profissionais, eu sinto mesmo que nós entramos num ponto de irrelevância. Aquele grupo que nós tínhamos há 10 anos atrás, em que tinhas ali 10, 12, 13 marcas de casamento que eram claramente os mais relevantes, em que me dava um orgulho enorme estar ali no meio, sentir que de repente perdes toda a relevância. É triste, mexe ali com o teu âmago. E quando nós tivemos esse processo todo e fazemos o rebranding e publicamos, nós tivemos, foram 400 gostos na partida. O nosso normal nas publicações do Instagram é 100 e tal. Nós tivemos 70 comentários e as pessoas realmente estavam a reagir. Naquela altura eu senti, de facto, as pessoas não deixaram de gostar de nós. As pessoas não nos viam, não sabiam o que é que nós andávamos a fazer e estavam todos na sua vida e não tinham que se lembrar de nós. E a novidade é normal. E eu senti isso do género, ok, foi aquilo que eu dizia há bocado, foi essa transição de sentir-me irrelevante para deixar de me sentir irrelevante. E não é que eu acho que tenha uma grande relevância, mas tenho mais do que eu achava que tinha. Sim. E há uma sensação de, ok, nem tudo está mal, tu sentes o que sentes e as coisas, é suposto lidares com aquilo que sentes, mas foi uma validação externa que me acalmou o espírito. Eu percebo isso. Sou muito bem, foi mesmo muito fixe, porque algumas mensagens e alguns comentários foram mesmo bonitos, foram giros e as pessoas claramente percebiam algumas coisas e conheciam-nos e foi muito giro. E na realidade foi mais uma questão emocional do que propriamente... olhas para o logotipo, olhas para a fonte, olhas para as cores, espetacular, adoro tudo, identifico-me com tudo. Mas isso são fontes e são cores e cenas. Aquilo que eu senti com as reações das pessoas foi 30 vezes tudo isso e foi, no meio do processo, encontramos algumas situações engraçadas, como por exemplo o caso da Catarina, que conheço o nome da Catarina Zimbarra há 15 anos, desde que comecei, aliás, foi uma das pessoas que tu falaste no episódio, que era uma das tuas inspirações há 15 anos, quando começaste também, e eu conhecia o nome, nunca tinha estado com ela, e no momento em que comecei, foi ela Exatamente. E eu fiz a primeira reunião com ela, e foi tipo, não é nada do que eu imaginei. Muito boa onda. E conhecemos lá a primeira vez, estive a primeira vez no mesmo espaço físico que ela, agora no Planners Retreat, e foi uma empatia, uma ligação tão fixe que literalmente eu senti como se a conhecesse há 15 anos. São coisas que acontecem pelo meio, foi extremamente
Tão bom. Foi muito bom. Portanto, olha, estamos aqui a chegar à Praia do Abano, vamos até ali, vamos espreitar, beber uma aguinha, comer uma bananinha. Bora lá. Agora deixa-me fazer essa pergunta também a ti, que isto achas que é só entalar aqui o menino. Entalar o menino. Exato. Tu imaginas, nos vislumbres de qualquer futuro, imaginas isto tornar-se comercial de alguma forma, ou seja, haver algum interesse comercial, seja ele qual foi quando digo comercial, não estou a dizer no sentido mau, mas já achas que isto pode se tornar rentável de alguma forma? Não pensei nisso. Se for uma coisa que me traz dinheiro e que eu mantenho o entusiasmo, não passa a ser um trabalho chato, não é? E agora tenho que estar a fazer isto, e agora que seca, tenho que ir gravar outra vez, estou tão farto do podcast e se não for isso, sim, claro. Se eu puder fazer uma coisa que gosto, tal como a fotografia, ainda me pagarem para fazer, é o sobre azul. Evidentemente que é isso. Agora, nem pensei nisso, nem que caminho tomar, não estou ainda aí nem pouco mais ou menos, estou só ainda a palpar terreno, não é? Vou fazendo, vou explorando, perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é que eu gosto de fazer, o que é que vou fazer, qual é o próximo episódio. Vou de fim de semana, não sei para onde, vou gravar, não vou gravar, ou gravo. Ainda há pouco tempo tive aí um dia que acabei por gravar algumas coisas, achava que ia fazer um vídeo do dia, mas depois no fim achei que não tinha clipes suficientes para ser um vídeo interessante. Então não fiz, e está tudo certo, porque ninguém me está a pagar, portanto eu posso não fazer. Aqui estão eles na bucha. Isto não é um podcast qualquer, isto é um podcast que tem uma refeição pelo meio, com direito a fruta, barras energéticas, aguinha e uma massagem, mas vai ser em off. Estou a tentar perceber quando é que vai chegar o pão com chouriço. Deve estar quase a chegar, encomendei o Uber. Já fizemos aqui a nossa pausazinha. Sim. Estávamos aqui a falar em off sobre os temas do podcast, para onde é que isto pode levar. Como é que é a vida familiar no meio disto tudo, não é? Que imagino que isto também toma tempo e energia. Tu queres, não é? Portanto, bora lá entrar neste tema. É isso, queres que eu continue casado depois do episódio ou não é uma essencialidade? Não é essencial. Não é essencial. Não é essencial. O que interessa aqui é ter conteúdo, não é? Ter suminho bom. Para os YouTubes. Exatamente. Olha, é muito complexo. Nem é bom nem é mau, de facto que não é. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. É só complexo, porque isto ocupa muito tempo. Aliás, tipo a tua mensagem de ontem no Instagram a dizer mas agora este gajo grava todos os dias. Sim. Às vezes parece, de facto às vezes parece. Eu lá já vou chegar à resposta, mas sim. Eu tenho tentado, na realidade só tentei uma vez, porque é o primeiro... Boa tarde. Boa tarde. É a primeira vez que eu faço isto pela segunda vez, se é que isto faz sentido, a primeira fase acontece e só da segunda é que tens um plano, é a primeira vez que planeias alguma coisa. E eu tentei fugir, gravar o mais cedo possível para conseguir... Ficaste aí enfiado na boleta. E de repente estamos aqui a tentar gerir um terreno para lá, a ter uma conversa ao mesmo tempo. É que de repente foi uma grande ideia que eu tive, gravar um podcast no meio dos trilhos. Realmente é fácil e é leve. Exato, e assim somos dois mais ou menos da mesma altura. De repente eu deixo um degrau e estou a 30 centímetros abaixo. Eu tenho tentado ao máximo possível gerir e planear a minha vida, que os casamentos e o podcast não se sobreponham e que não me tirem tempo um do outro. Que é que isto mexe com o meu dia-a-dia e ao nível do meu casamento, juntamente com 3 canalhas. Está tudo respondido. Está tudo respondido. Esse sopro acho que foi o suficiente. Sim, para ficares à beira do divórcio. É. Porque há coisas a acontecer e a Elsa depois também tem, lá está aquilo que eu dizia há bocado em relação à marca, a Elsa eu fiquei com o WAC, como já era desde o início, a Elsa ficou com a parte da instante, famílias, estúdio, e as coisas coincidem muito porque eu também agora gravo no estúdio, ou seja, se estou a gravar, não há sessões. Neste momento a minha sensação o meu objetivo é como é que eu consigo fazer as coisas que quero fazer, como é que eu mantenho todo esse entusiasmo que tu falas e muito bem, sem ter mais coisas no meu prato, sem ter mais cenas, sem ter mais coisas a fazer, como é que eu consigo filtrar, mantendo o entusiasmo? E isso não é uma cena fácil, não é uma coisa... Portanto, andas a apanhar bonés. Sim. O resumo é, não, olha, Não sei. Não sei. Vou aproveitar para fazer aqui uns planinhos, que este sítio é incrível. Achas que isto é bonito para filmar? Drum roll? Drum roll, exatamente. Agora estou curioso para saber como é que está a fotografia no meio disto tudo, não é? Eu falo, por mim, está todo fodido. Por mim, do meu lado, eu ou estou focado numa coisa ou estou noutra, não é? Depende do dia. Neste momento estou muito, como ainda não comecei a época de casamentos, ainda estou muito focado neste novo entusiasmo que é o podcast.
Mas entretanto sei que a agulha vai virar para o outro lado. Yeah. Como é que tu vives isto? Estás entusiasmado com a fotografia? Mais do que nunca. Estás a sério? Olha que bom. Mais do que nunca. Opa, muita coisa aconteceu, percebes? Então, parte do meu, em parte, entusiasmo / cansaço tem a ver com isso, que é muita coisa aconteceu fixe, muita coisa ressurgiu na minha vida, foi espetacular, mas ao mesmo tempo, dá trabalho, ocupas o tempo muito ocupado. E esta minha gravação em bulk, de ter muita coisa pronta há 3 meses, dá-me esse descanso, porque daqui a algum tempo, ainda por cima, o primeiro casamento que tenho é um dos mais fixes que vou ter o ano, se não mesmo o casamento do ano, por isso quero estar com toda a energia Lindo. para ele. E quero me dedicar àquilo, porque eu sou muito desses focos momentâneos, eu sou extremamente focado no que estou a fazer aqui, se gostar do que estou a fazer. Porque se não gostar do que estou a fazer, estou a pensar no que estou aqui e estou a pensar naquilo que me apetece a fazer. Yeah. Mas quando estou a fazer realmente uma cena que gosto, fico muito focado naquilo e não consigo estar focado em 2 coisas. Mudaste alguma coisa na tua forma de fotografar ou mantens o... Eu falo disso porque eu noto uma diferença, este último ano, noto uma diferença na forma como eu fotografo, ligeira, mas noto, e que já não havia assim uma mudança há muito tempo. Sim. Então pergunto se houve aqui alguma alteração, forma como fotografas. Sim, mas ainda não, acho que ainda não se viu o suficiente, porque na realidade ainda não começaram os casamentos a sério, mas nos pequenos projetos editoriais, umas coisinhas assim pequenitas que fiz, já comecei a treinar o olho de forma diferente, porque eu também sentia muito travado e muito fechado num determinado período fotográfico, se assim se pode dizer. Ok. E enquanto estava na minha bolhinha, achava que aquilo era o mais fixe e que já tinha atingido o pináculo da fotografia de casamento. Já era o melhor deste mundo e arredores, por isso O melhor não da tua rua e arredores. e achava que não precisava de mais nada e que estava bem assim. Só que o que é que acontece? Não. E como acontece que não, eu saí à base do biqueiro da minha bolha, primeiramente, Ou qualquer coisa assim. exato. Podes também dizer em primeiro lugar. Que parece Em ser primeiro a cena lugar, certa. ou inicialmente, Inicialmente. vamos explorar A o léxico. linha A, Exato, número 1. vamos explorar o léxico português, mas, ou seja, no início foi muito à força, depois encontrei coisas que realmente adorava, coisas que eu não fazia e que ainda não faço, sabe? Mas fica com muita vontade de fazer. E isso foi super entusiasmante e ainda está a ser quando me aproximo do início da época. E nesse sentido estou extremamente entusiasmado para começar a fotografar, porque tenho mesmo vontade de experimentar determinadas técnicas, determinadas cenas que eu nunca fiz, que algumas delas em alguns pontos lutei contra, mas que agora acho giro. Mas coisas como experimentar o quê? O que estavas, por exemplo, lutavas contra o quê? Gostava Por de saber exemplo, o há quê? coisas que eu não acho que faça sentido, por exemplo, ao nível da fotografia de casamento e de decoração, eu acho que não faz muito sentido centros de mesa arrastados. Sou só eu, tudo bem, Ok, mas faz-me estou a confusão e isso Estou a não é uma das coisas que eu acho piada e que não tenho vontade nenhuma de fazer. No entanto, há outras coisas arrastadas que eu lhes comecei a achar um piadão. E não necessariamente só na festa, porque isso faz sempre fixe, toda a gente faz. Na festa abusas um bocado disso, mas há momentos onde eu comecei a achar alguns arrastados fixes. O flash off-camera um bocado mais contrastado, aqueles preto e brancos oleodescos, foram coisas que eu aprendi a gostar muito. Vocês têm preto e brancos muito bonitos. Achas? Obrigado. Ou no vosso site, agora o portfólio que vocês estão lá. Exatamente. Sabes o que é engraçado? Não há imagens incríveis. Sabes o que é extremamente engraçado nisto? As fotos que tu tens agora, que nós temos no nosso portfólio online, são fotos que têm quase todas entre 3, 4, 5 anos. Ou seja, para nós foi quase, vamos lá buscar aquilo que nós andávamos a fazer que era fixe e que nós se calhar não achávamos que era, mas que se calhar faz mais sentido. Às vezes é mesmo navegar é difícil navegar o sucesso comercial com o teu sentido artístico e estético. Às vezes, lá está nos nossos primeiros 6, 7 anos, e eu acho que se calhar também és capaz de sentir um bocadinho disso. Quando nós começámos os primeiros 7, 8 anos, o que nós de facto muito gostávamos era aquilo que mais as pessoas gostavam, por isso tu estavas na crista da onda literalmente. E neste momento, o que nós, especificamente o que tu fazes, que és muito consistente nisso, já não é o que está necessariamente na crista da onda. Pois. Tu trabalhaste muito bem e tens o teu nome marcado como sendo uma das 2 ou 3 pessoas em Portugal que melhor faz isso. Por isso, quem quer aquilo sabe que é contigo e com mais 1 ou 2 colegas que faz.
Mas nós não nos focámos naquilo porque fomos fazendo outras coisas um bocadinho diferentes. Só que sentimos, vou falar para ela, eu acho que ela é capaz de concordar, mas acho que é mais ou menos isto, fomos nos sentindo em parte a gerir a nossa estética, em parte a gerir o que é que poderia ser comercialmente interessante, andámos um bocadinho ao sabor do vento e chegámos a um ponto de nada. E o que fizemos neste momento foi, ok, vamos rever aqui o que é que nós de facto gostamos. O que é que nós fazíamos antes, que adorámos e vamos continuar a fazer, porque nos define também, e o que é que está a acontecer agora, que é giro, que nós gostamos e que, embora não saibamos fazer, queremos aprender. E fui um bocado atrás disso. E esse tem sido um dos pontos de maior entusiasmo nos últimos tempos, que é descobrir. Dou-te, por exemplo, o caso do Egg tem um estilo muito clássico, bonito, elegante, que eu adoro, mas que em termos de estética não traz aquilo que eu já gostava. É alguém que faz isto extremamente bem, mas não é novidade para mim. Mas, por exemplo, encontrar a Bottega 53 e, por exemplo, a Elisabetta Marzetti e pronto, há mais uma outra malta desse género, ou, por exemplo, Bring Me Somewhere Nice, o Dani Rodrigues, ou os La Dichosa. É malta que eu há um ano atrás não conhecia e que, com essencialmente estes 3 ou 4, senti-me completamente abalroado por um nível de criatividade e estética que eu apaixonei-me a todos os níveis e pensei, pá, quero fazer também disto porque adoro isto. Ou seja, esse ponto tem sido muito entusiasmante e estou cheio de vontade para começar a fotografar por causa disso, percebes? É, assim, é muita revolução a acontecer, que é fixe. De facto há muita coisa nova, muita coisa inspiradora. Sentes isso? Sentes Eu essa necessidade de sinto fazer alguma coisa que seja, não vou dizer revolucionariamente diferente do que tu fazes, mas sentes vontade de mandar uns... Não, olha, eu acho que vocês tiveram 3 filhos, ok? Vocês tiveram... Diz que sim. Não é? Tiveram nessa gestão uns bons anos. Sim. Não é? Portanto, tiveram no loop de sobrevivência, viver a vida, dar infância às crianças. Portanto, vocês estiveram num sítio que é natural que tenham-se desligado um bocado da indústria. Eu também andei um bocado desligado, na verdade, por outras razões, mas não tanto como vocês. Sim. É o que eu sinto. Desliguei-me porque tenho outros interesses. Sim. Porque gosto de fazer outras coisas e não... Pronto, e já faço há uns anos, então é normal da gente entrar ali num... Como é que se diz? Num modo de piloto automático, não é? Sim. Desligar um bocado. E senti que no último ano comecei a gostar de coisas que antes não ligava nenhuma. Novas perspectivas, novas... Mas aplicadas ao trabalho e à fotografia? Sim, aplicadas à fotografia mesmo, a forma de fotografar. Como, por exemplo, uma coisa que me surgiu natural, no meu trabalho pessoal e que eu ainda não estava a usar no meu trabalho profissional, foi fotografar com lentes abertas, com 28mm e tipo uma 40. A minha lente mais normal no meu trabalho pessoal passou a ser uma 40 e eu usar a 28 com muita frequência, que é uma coisa que eu nunca fazia nos casamentos. Então caiu uma ficha de uma forma consciente. Então, mas olha lá, tipo, a minha linguagem no meu trabalho pessoal, que é tão importante para o teu trabalho enquanto fotógrafo, não é? Tudo o que tu fazes no teu trabalho pessoal, eu acredito que é hiper importante. Se está a desenvolver desta forma, porquê é que eu não aplico isto nos casamentos? Porquê? Porque ainda estava naquele modo automático das pessoas quererem ter uma expectativa do meu trabalho muito específica, não é? Um look muito específico e eu estava sempre ali a fazer aquilo. Mas aos poucos sinto-me a utilizar distâncias focais diferentes. O que está a ser giro, estou a gostar. Fiz uma sessão de noivos num dos casamentos deste ano, fiz metade da ação com uma 28. É tipo muito afora e gostei muito do resultado. Percebes? E vejo que também isso é uma tendência muito grande no mercado de fotografar com lentes muito mais abertas. Contar mais da história, assim. Contar mais da história, sim. Coisas menos cuidadas, menos fechadas, introduzir mais história para o frame. Sim. Agora, não é uma... Tu vês o meu trabalho e vais acompanhando naturalmente e vais perceber que não vai ser uma viragem dramática, muito menos de cor. Estás a ver? Eu gosto muito daquilo que o meu trabalho de cor e gosto muito dessa consistência. Mas foi isso, a distância focal. Ainda agora fiz uma sessão de branding que usei a 28 e a 40 mais do que a 50. 50 para mim sempre foi a minha praia, sempre foi 50 em 35mm e 80mm em médio formato. E pronto, e dei por mim até questionar. Porquê é que eu não faço isto no meu trabalho profissional? Eu acho que nós temos esta sensação de que a inovação, o crescimento e as mudanças acontecem naturalmente. Mas o que eu sinto é que tu precisas sempre de algum tipo de estímulo que te forcem
a mudar. Ou seja, neste caso concreto, o que tu estás a dizer é, tu já fazias aquilo, mas parece que foi preciso alguma coisa acontecer, já, mas porquê é que eu não faço isto também ali? Concordas com Na isso? verdade, concordo. Na verdade, primeiro comecei a ver wide angles em pessoas que normalmente não o faziam, em portfólios, porque a verdade é que eu não ando muito atrás. Este ano segui mais o que estava a acontecer na cena dos casamentos. Mas normalmente eu não vejo muito trabalho de casamentos, não sigo, não acompanho muito. Então comecei a reparar que a malta começou a usar muito mais lentes abertas. Eu no início comecei a estranhar, eu depois comecei, realmente isto está aqui uma beleza diferente nisto. Comecei a perceber essa diferença. Depois caiu uma ficha um dia, então mas espera lá, eu também uso wide angle. Porque o meu trabalho pessoal, eu tenho que ter essa vontade. As imagens que eu me lembro de ver tuas de férias e das viagens que fazes, tudo super aberto. Mas realmente depois os retratos era tudo mais contido, mais fechado, mais... Realmente é engraçado. Estou a fazer o meu primeiro trabalho como diretor de fotografia. Com a cena nunca tinha feito. Cena da Cristiana? Então estou a adorar. Então com o Carlos Ferreira, estamos basicamente eu queria luz para aquilo, dentro dos meios que nós temos para fazer aquilo acontecer, dentro do material que nós temos e daquilo que conseguimos ter acesso sem grande investimento. Dei o meu melhor e estou super entusiasmado com o podcast dela, porque ela é um podcast em condições, é uma miúda que não é uma miúda, é uma mulher, que tem muito jeito para falar com pessoas. Gravámos os 3 primeiros episódios na semana passada, se não me engano, e para a semana vamos gravar os próximos 3, depois temos outro dia de rodagem com mais 3. Isto vai ser a primeira season. Então estou muito entusiasmado porque aquele primeiro dia com os 3 primeiros episódios correu muito bem. Acho que ficou muito a giro, acho que ela vai ter... Com convidados? Vai ter... Ou ela fala sobre os temas sozinha? Com convidados. Acho que vai ter mega sucesso. Ela está só a começar e correu tão bem, já soube tão bem estar ali naquela conversa. É uma área... É uma área completamente diferente, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, é a praia dela, não é? É o que ela faz. Mas estou muito contente e entusiasmado também com o podcast dela e com o facto de eu ter criado a luz para aquilo dentro do que consegui, dentro do que sei, não é? Dentro do que sei de fotografia, fazer uma coisa para vídeo, que eu acho que está com uma grande pinta, acho que está muito giro, portanto também estou entusiasmado com isso. Com isto, com esta gravação deste podcast, tenho andado a gostar de fazer vídeo, claro que não passa de fazer uns planinhos de b-roll, de estar a gravar isto, portanto não é nada de extremamente criativo, mas não deixa de ser um escape criativo que eu também estou a usar além da fotografia. Agora, se eu adoro o plano de estar horas a editar... Pois, é isso. Mas isso nenhum, eu não conheço nenhum videógrafo dos que nós conhecemos que goste de facto. Quer dizer, todos eles gostam de editar até um determinado ponto. Sim, mas passar a vida a editar? Sim. Trabalho atrás trabalho, é muito duro. Ninguém gosta disso. Realmente eu também só conheço uma fotógrafa que gosta de facto muito de editar, que é a Ana Luísa, da Luminous. Ela adora editar. Eu gosto de editar aquelas meia dúzia de fotos que são incríveis e dá-me um gosto de estar naquilo. Eu prefiro estar um dia no Excel do que estar a editar fotografias. Mas é maluco. Não é Excel, a fazer o quê? Projeções, cenas, análise de... eu sou deficiente. Quem és tu que eu não te conheço? Mas olha, é engraçado, há bocado estavas-me a perguntar, eu vejo muito mais a avançar para este lado, partilhar e passar estas coisas que eu de facto gosto, de análise, de gestão, do que qualquer outro projeto. Uau! Percebes? Porque, por exemplo, se definir os meus interesses globais, eu gosto muito de fotografia, gosto mesmo, mas sou capaz de dizer que ainda gosto mais do negócio de fotografia, junto às duas coisas. Uau. Gosto muito das duas coisas juntas, mas se eu tivesse o meu prazer, a minha arte, já disse isso várias vezes, é música, eu se tivesse a possibilidade de fazer da música a minha vida, era amanhã, sem olhar para trás, mas também tinha que ser dentro de determinadas condicionantes, porque, por exemplo, eu tenho amigos músicos, mas há uma frase maravilhosa do Carlos Paredes, o maior guitarrista português, de guitarra portuguesa, que dizia: gosto demasiado da música para viver dela. E ele toda a vida dele, foi o melhor guitarrista português, toda a vida trabalhou no hospital, se não me engano, foi assistente, um trabalho administrativo básico. Eu não olho assim para a fotografia, mas olho assim para a música. Eu só quero ser música, que se for apenas e só fazer o que me apetece, a minha cena, a minha arte, quando eu quiser. Por isso, não quero tornar aquilo um negócio, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de negócio, de gestão e de dinheiro. Portanto, tu na música, ao contrário da fotografia, música é para fazer música. Sim, música é simplesmente fazer música e só mesmo por aquilo. Ok. Mas gosto muito do negócio.
Onde é que tu tens o pé na música? É o quê? O que é que tocas? Gostas de tocar sozinho? Gostavas de ter banda? Tens banda? Eu tive bandas durante 20 anos, desde os meus 10 anos até 2010, foi mais um bocadito, quando comecei a ficar sério na fotografia de casamento, tive que abandonar a música porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, mas era baterista na altura. Baterista? Sim, pá, a bateria não dá para tocar sozinho, é só estúpido, por isso sempre toquei guitarra também, mas há uns anos atrás, a partir de 2016 mais ou menos, o João nasce e eu olho para dentro e penso, quer dizer, eu quando era mais novo achava, um dos meus desejos era ter uma casa onde não faltam instrumentos e que eventualmente os meus filhos, se quiserem, vão pegar num deles e vão avançar com aquilo. E olhei à minha volta e não tinha um raio de um ukulele sequer. Agora tenho 3 guitarras, um piano, um bandolim, bateria, tenho uma série de coisas. Nestes anos fui comprando. E às vezes tens que esconder porque já não aguentas por aí. Opa, sim. Estou a brincar. Por acaso é engraçado que eu pego na guitarra e o Pedrinho mais novo vem para a minha beira e também quer lá fazer barulho. Mas tenho, pá, estou tentando, gravei umas cenas, mas é tudo muito na minha cena, sabe? Não, é para o que lhe dá e não tenho nenhum objetivo daquilo. Mas prazer, sim, mais um escape. E faz-me falta porque não tenho tido o tempo necessário para aquilo, porque é o único sítio da minha vida onde eu tenho de facto um estado de flow. Eu se entrar e ligo o computador, meto os fones e tenho a guitarra e estou a fazer qualquer cena, passam-se 6 horas e não percebi. Desligaste? Sim. Completamente. Não tenho fome, não tenho vontade de fazer nada, estou só naquilo. Estás só naquilo? Sim, e sinto muita falta desse sentimento. Mas por outro lado, curiosamente, onde isto também me acontece, e eu tenho noção de quanto às vezes isto é contraditório, como eu te dizia há bocado no início, custa-me que pessoas que têm este mesmo sentimento que eu tenho em relação à música, que eu tenho em relação à fotografia, mas que depois, exatamente pelos mesmos motivos que eu tenho em relação à música, tenham essa dificuldade em relação a ganhar dinheiro com a fotografia. Sim. E embora a música é perfeitamente possível, mas eu acho que é mais difícil, principalmente quando tu tens, se me disseres que o teu grande prazer na fotografia é um autorretrato, eu se calhar vou-te dizer, é tão difícil ganhar dinheiro nisso como é teres uma banda de originais em Portugal. Agora, se me dizes que és apaixonado pela fotografia de casamento... Hoje em dia, se tu fores para o OnlyFans fazer autorretrato, acho que tens lá público para ti, em princípio. Exato, e até podes fotografar só pés, porque acho que também dá dinheiro. Falando nesta questão de, às vezes, alargar o interesse profissional, via-me mais rápido a ir por este caminho de partilha, de formação da parte de gestão, de como organizar as coisas para a malta poder ganhar dinheiro, para perder todos os tabus que nós temos em relação ao dinheiro, porque eu não os tenho, como eu não tenho esse tabu em relação à fotografia de casamento, sinto que tenho esse ponto de vantagem. Muitos colegas, muita malta que realmente adora a fotografia, que são fotógrafos incríveis e depois acho que têm alguma dificuldade em olhar para os euros associados. E eu acho que isso é triste porque, isto é uma profissão, em Portugal, especificamente, que te permite ter um nível de vida, uma qualidade de vida extraordinária, como tu, no episódio que tivemos, tanto falaste. Eu continuo com a frase do eu lambuzei-me de liberdade. Sim. Mas é uma realidade, tu consegues perfeitamente, sem grandes aventuras em Portugal, ter uma vida extraordinária, melhor do que a maior parte dos trabalhos que tens no nosso país, ganhar muito bem, teres uma segurança grande, que ainda temos esta vantagem, tu no final, tu em dezembro, já tens uma ideia de 70% do que é que vai ser o teu ano seguinte. Que empregos, que outros negócios, de certeza que haverá, mas não são muitos os que no final do ano já estão a garantir para o ano seguinte. Sim, não há tantas certezas hoje em dia. Sim. Já não é como na geração dos nossos pais. Exatamente. Isso é uma coisa que me apaixona, tirar essas limitações. Obrigado e bom dia. É isto. Então vá, até amanhã. Até amanhã. Já viste bem onde é que a gente está? Eu estava a olhar para aqui. A primavera está forte. O que é que estavas a dizer que gostavas de fazer? Gostava de juntar aquelas dezenas e dezenas de podcasters em condições que temos ao nível do nosso país. Em que formato? Não sei, começar. Podia ser uma conversa gravada. Sim. Não tem, é só mais porque aquilo que eu senti quando comecei foi o facto de estar sozinho em algumas destas aventuras. Um país com pouco conteúdo deste género, pouco conteúdo ao nosso nível. Porque tu tens a Mariana Cabral, tens muita malta que já se tornou mediática, ou que já era antes, e não pode dizer que tem os desafios que nós temos, porque um dos teus desafios é saber se o áudio fica, um dos meus é saber se o vídeo fica bem gravado, e esta malta tem uma equipa de produção atrás, e eles só precisam de se preocupar que perguntas é que vão fazer. E no caso da Mariana, do Reset, quando o teu primeiro convidado
é só uma das, se não a principal, a pessoa mais mediática em Portugal neste momento, que foi o Ricardo Araújo Pereira. Sim. Ok. Pá, quando o teu primeiro convidado é este, tu percebes que está tudo tranquilo. Ou seja, não é desse ponto que eu estou a falar mesmo nesta malta que nós que fazemos para nichos ou simplesmente por entretenimento, ou mesmo o caso da Rita e da Isabel, que têm podcasts de casamento virados para os noivos, que estamos todos um bocado sozinhos. Que podcasts são estes? Esses que eu não O da conheço. Rita Rocha, que é uma fotógrafa. Eu conheço a Rita Rocha, sim. Chama-se podcast. Já sei. Sobre Da Rita casamentos. Rocha, sei qual é. E o da Sim, Isabel, sim. da Clap, que é do meu wedding planner, que se Sim. chama mesmo podcast. O podcast da Clap. Acho Então vais acho que é uma cena. depois E partilha são- comigo. Sim, partilho. Porque basicamente o que elas fizeram é uma coisa completamente diferente do meu caso. Elas Fizeram uma entrevistaram. coisa boa. Uma Sim, coisa sim, que deve ser. sim. Diferente do teu caso. Exatamente, fizeram bem. Uma cena em bom. A Isabel tinha 10 episódios em vídeo, impecável, estúdio, tudo maravilhoso. A Rita não foi por esse caminho, mas teve bom áudio desde o início. Eu optei pelas duas, não tive nenhum. Obrigado e bom dia. Mas Repara só. é isso. Estás a ver? Também não posso andar com a iluminação atrás. Isto é a Exato. caminhar, tenho desculpa. estás a ver? É um bocado por Não aí. dá para andar com mais do que uma câmara, isto é um filme, portanto. Quer dizer, próximo caso podia levar eu. Está bem. Mas a verdade é que eu e a Rita éramos mais próximos nessa fase. Às vezes conversávamos um bocado sobre isto porque tens dúvidas e tens questões técnicas e às vezes tens mesmo questões de gestão, de tempo e tudo isso. E como é um mercado tão pequenino, nem sequer é um mercado, Boa tarde. nem sequer se pode chamar um mercado, simplesmente é um conjunto de pessoas que têm esse interesse, também me senti durante alguns períodos sozinho. Sim. E sei que ela também, e tu naturalmente tens esses momentos igual. Uhum. É simplesmente, não é nenhum objetivo em especial, é só, era giro, da mesma forma que é giro às vezes juntares... Tu gostas é de estar com a malta, eu acho gosto, lindo. pá, eu Mas eu gosto, também gosto. Mas eu também gosto. Eu gosto Bora é de lá. juntar o povo, isto do AC é tudo muito divertido, mas é só para disfarçar. Eu só É só quero para ter estar uma, com a malta. só quero ter uma Mas é o que eu estou desculpa para sempre a juntar o dizer povo. também. E Para mim é uma almoçar desculpa para depois, é isso. para estar com pessoas, porque realmente eu sinto falta disto. Eu vou fazer aqui um pisco à direita que lembrei-me aqui de um tema que estou interessado em saber. Eu tenho reparado ultimamente que na área dos casamentos tem havido mais sentido de comunidade. Vi um evento organizado para planners e vi fotografias como nós tínhamos quando Sim. nós começámos. Sim, As fotos da nossa pequena comunidade de fotógrafos, Sim, não é? sim. Dentro da área dos casamentos e que fazíamos coisas em conjunto e vi isso de planners. É uma coisa que eu nunca tinha visto, então foi lindo ver sim. as pessoas se juntarem a conversarem sobre a área delas, se calhar eventualmente partilhar as suas dores. Imagino que seja também possa existir ali tensão, também é um mercado, como tu sabes, tem muitos egos, tem muita coisa, mas acho que é um bom sítio para as pessoas começarem a conhecer e a partilhar as dores e a partilhar as dificuldades e podermos contar uns com os outros. Então achei lindo ver isso nas planas. E agora percebi que houve outro evento, que tu agora se calhar vais descrever um bocadinho melhor o que é, que foi o da Planners Retreat, não é? Exatamente. Isto tudo ao mesmo tempo, ou melhor, depois de tu teres criado um podcast com o intuito de comunidade, Pelo coincidência assunto. ou não, materializou-se Sim, esta o tua assunto. vontade, está-se a materializar É isso. este tema da comunidade e que não existia antes de tu criares o da Web. Sim. Portanto, eu acho isto muito interessante. Olha, Podes começar a editar. Olha, 2 pontos. Primeiro, eu, mais uma vez, naquela questão dos extremos, eu nem quero trazer para aqui uma grande importância àquilo que eu fiz, tendo em conta a nível grande, não fui eu que causei isto, mas eu acredito que tive um papelzinho de trazer um bocadinho dessa conversa para o dia de algum grupo de pessoas. E algumas dessas pessoas, no caso, como falas, a Isabel da Crachá, organizou este Planners Retreat. Aquilo que eu sinto Incrível. foi, eu trouxe, se calhar, de uma forma mais pública, uma conversa ou uma necessidade que, como eu tinha, eu acredito que muito mais gente tinha. E tornou-se, objetivo. Porque mesmo outras plataformas começas a ter essa conversa sobre isso. A Zankyo, por exemplo, faz eventos e cenas e fala também da comunidade. E isto não é um problema. Eu acho que é ótimo porque é mesmo isso que nós temos que procurar. E depois, o outro ponto é, eu falo várias vezes disto e esta é a minha opinião mesmo. Comunidade não significa fazermos todos o mesmo, nem achamos todos o mesmo. Comunidade, na minha perspectiva, é encontrarmos aquilo que temos em comum em vez de olharmos para o que temos em separado. Ou seja, vamos focar-nos naquilo que todos acreditamos, aquilo que todos sentimos que pode ser bom para todos e mantemos com as nossas especificidades, com os nossos talentos, com as nossas formas de ver as coisas distintas e nisto está tudo certo. E aquilo que eu também tenho visto
como estive nesse evento, que é espetacular de ver, e eu como estava feito infiltrado, foi giro ver, tinhas ali, eram 15 marcas do Wedding Planning, algumas das mais incríveis em Portugal, egos, alguns sim, mas de pessoas que realmente estão a fazer do melhor trabalho que existe em Portugal, por isso justificado até um determinado ponto, mas foi giríssimo ver o início, em que a maior parte das pessoas não se conheciam, algumas trocavam, existe um ou outro grupo do WhatsApp, com muitas, existe algum comentário, algumas conhecem-se ou conheciam-se vagamente em termos virtuais, mas muito poucas conheciam pessoalmente. E foi muito giro, no primeiro dia, entre as 8 e as 10, o pessoal a chegar, estás a ver aquele medo, aquela vergonha, aquela cena, deixa-me apalpar terreno. Final desse normal. dia, depois de algumas palestras juntas, mas principalmente no final da manhã seguinte, porque tiveste uma round table com toda a gente, uma coisa leve para começar a colocar algumas perguntas sérias, mas que foi logo ali de manhã, depois almoço, musiquinha, um passeio pela propriedade, conversar, no final, jantarzinho todos impecáveis, festinha, uns copinhos, impecável. Chegas ao dia seguinte, a malta juntou-se, quem quis, foi fazer uma aula de yoga. Cobaiada, pegada, impecável. Cobaiada? Sim. Na aula de yoga? Pá, sim, pá. A maior parte delas não fazem, por isso nós estávamos cá fora, é só risada constante. Sim, sim. Ou seja, vês a entrar, que é exatamente o que nós sentimos, tipo, eu lembro-me do jantar, não sei se estavas no jantar em Vila de Conde, em 2011, Simplesmente Branco, quando na realidade nós nos conhecemos, Não, Simplesmente Branco nunca foi a nenhum. Ok, pronto. Nesse jantar eu lembro-me perfeitamente, não conhecia ninguém, pessoalmente, ia ver a chegar a André e Sofia, o Piteira, o Vilela, a Lounge, e outra malta. Sim. Mas, ou seja, veio ali alguma malta que eu já conhecia, que admirava, e aquele de, como é que será que eles são, e não sei o quê, tens aquela cena, e depois sais lá com a boiada pegada, e depois ao final dos anos crias uma relação fixe. Eu senti isso um bocado com elas. Naturalmente e obviamente, eram 15 marcas, mas estavam lá 30 pessoas. Quase todas foram 2 por marca, por empresa. Aquilo que vai acontecer naturalmente é que há grupos que se vão formar de pessoas que se vão tornar amigas, independentemente de serem colegas ou concorrentes. Eu já vejo isso a acontecer e é só a natureza. Juntas 30 pessoas, algumas, como eu dizia há bocado no início, que é, eu gosto muito de estar a conhecer pessoas de quem estou a gostar. Se vou trabalhar com elas, não vou, isso depois são outros 500. Sim. Mas estou a gostar de conhecer aquelas pessoas e eu acho que é o que está a acontecer com elas. Há algumas que estão a criar afinidades muito interessantes, estão a criar essa comunidade, começam a partilhar as dores, começam a falar de valores, E começam a falar de funcionamento do mercado. E começam a estar lá umas para as outras. Exatamente. Isso vai ajudar toda a gente a estarmos ao serviço um dos outros e crescer em conjunto. Sim. Vai ajudar a indústria inteira, é ótimo. Eu achei Exatamente. lindo este movimento que está a acontecer agora com os planners. Acho Porque, incrível. na realidade, tão quem bom é para que todos. tem? Qual é a disciplina que tem mais potencial de levar o nosso mercado no caminho certo do que elas? Não tens nenhuma outra. Não há ninguém. Não há? Esquece. Porque elas são aquelas que poderão receber os clientes e os bons São elas casamentos que fazem acontecer as coisas e cá. mostrar. E depois assim, São eu não elas que tinha. produzem. Eu ganhei isto, está longe de ser escova, é só mesmo um facto. Eu ganhei um apreço pelo trabalho delas nos últimos tempos que nunca imaginei. Tu tens, desde sempre tiveste planners, que se chamavam planners, mas na realidade não são assim tanto quanto isso, é só pessoas que faziam algumas coisas. E eu tenho conhecido algumas planners a sério. O nível de trabalho, de exigência que elas colocam, o nível de produções que terminam no fim, eu agradeci-me 30 vezes ser fotógrafo. Eu já tive uma planner em casa, uns bons anos. Pois, sim, Eu sei, ia trabalhar a um alto nível, portanto eu sei muito bem o que é. Esquece. É incrível alguém estar há não sei quantos anos no mercado a fazer aquele trabalho e a continuar com vontade e a andar para a frente e a fazer melhor. Incrível. A capacidade que elas têm de ter para aturar noivos. Tanto trabalho, mas tanto trabalho. É preciso saber fazer tanta coisa, é preciso ter tantas capacidades diferentes. Tens que ter um grande nível de organização, um grande nível de antecipação, tens que ser um bocado de psicólogo, tens que ser um bocado de terapeuta. E a parte que eu acho que é mais difícil na prática de tudo isso, que é saber lidar com os outros fornecedores que não querem mudar, que não têm noção do que se pode fazer de bom e de melhor, Claro. e que têm, como é típico da nossa cultura, uma aversão à mudança brutal. E cá em Portugal é mate. É muito difícil Esquece, eu agora... em tanto sítio fazerem coisas que não seja
o que é a norma naquele Sim, espaço, sim. não é? Sim, sim. Ou o que é o normal, o que é o... Sim, é chapa assim, percebes? É, Chapa assim, tens exato. aquela máquina de casamentos, tens uma quinta que faz os mesmos, pá, faz 150 casamentos por ano, são sempre iguais. Ok, está tudo. Aprecio em termos de modelo de negócio, porque realmente ganhas muito dinheiro. Agora, temos criativos, é irrelevante. Pá, e o que elas fazem é uma coisa brutal, por isso, não são todas iguais, não são todas dentro deste nível comum, obviamente, em mercado algum, isso acontece, mas adorei estar presente neste evento em que senti que esta pequena semente foi colocada nelas. E depois, assim, o meu trabalho ali foi fazer umas micro-entrevistas, 2 perguntas, que foram as mesmas a toda a gente, elas deram as suas respostas, também curtas, e eu agora vou cortar aquilo tudo e fazer um episódiozinho com a opinião delas em relação às perguntas. lindo, maravilha. E foi espetacular perceber a energia com que elas estavam. Muitas coisas há para fazer, como de certeza que te lembras de muitas das conversas que a gente tinha há 15 anos sobre o formato de fotografia. Faz horas, não faz horas, faz isto, não faz aquilo, entregas 1000, entregas 2000. O que é que faz Todas sentido? essas coisas, não é? A gente foi, cada um ficou com a sua, E tudo isso é mas tão importante partilhamos. discutir. Exatamente, e nós partilhamos. Sim. E elas estão a começar a fazer isso, estão a começar a ter abertura para isso, de os valores que praticam, como é que os fazem, porque há uma série de coisas que realmente são mais dispares nas plenas, tipo, há quem trabalhe por percentagem, há quem trabalhe por valor fixo, há quem cobre comissões, há quem não cobre. E tudo são E na temas para realidade, discutir e sim, falar e na realidade não há nenhum bom nem mau, não há nenhum certo nem errado, mas quando tens um mercado tão dispar, para noivos e para fornecedores, às vezes torna-se um bocado faroeste, não sabes com o que contar. E estas conversas têm que ser tidas por elas, e por dizer elas, porque a maior parte delas são mulheres, mas embora existam alguns homens também a trabalhar muito bem, o caso do Daniel, da Prometa Marte, mas é uma exceção, a maior parte são mulheres. Mas eu fico mesmo muito contente porque quando olhas para lá para fora e vês o mercado de França, Itália e Espanha essencialmente, que nós temos todo o mérito, todo o direito de estar num bom lugar no meio desses 4, se há um grupo de pessoas que nos vão pôr lá, não são fotógrafos, nem são quintas, nem são videógrafos, e esses têm o seu lugar. E nós temos que estar todos prontinhos a dar o melhor que nós temos para isso acontecer. Mas quem vai ter o primeiro ponto nisso são elas. E é espetacular ver a coisa a começar a acontecer. Estou muito entusiasmado Sim. com isso e perceber o que é que vai acontecer agora mais este ano e o que é que isso vai trazer. Vai ser muito fixe. Mas olha, eu estavas a dizer no início que se calhar não tiveste tanto impacto neste tema da comunidade, ou que foi só uma coisinha pequenina. Eu acho que não, meu. Eu acho que foi tipo um ripple effect que aconteceu e acho que tu foste sinto que foste mesmo um grande causador e um grande impulsionador, embora não tenha sido, se calhar, sei lá, de uma forma mais evidente, mas era a forma que era preciso. Eu acho que ficou. Acho que ficou a mensagem foi, eu acho que a mensagem foi passada à comunidade. Opa, a mensagem foi passada à indústria. E quanto isso é bonito, e tanta gente gosta disso. Sim, sim. Percebes? Portanto... Eu não nego, não contra-argumento contra isso, mas não gosto particularmente de pensar que tive um papel assim tão grande quanto isso. Gosto de sentir que estive lá, nem que tenha semeado, posto lá a sementinha, tudo certo, não quero perder muito tempo a pensar nisso. Eu queria fazer questão de dar esse crédito, estás a ver? Porque acredito mesmo nisso. E então pronto. Okay, Toma lá a batatinha, exato, amigo. exato. Toma lá a batatinha. Depois aqui um bocado Portanto, a amigo, olha... Mas fico feliz se houver qualquer que seja a minha percentagem naquilo que aconteceu, no que está a acontecer, seja 1%, seja 99%, é-me irrelevante, fico feliz por ter dado o meu contributo. É que vais continuar, não Porque fica isto aqui, também amigo. é para mim, percebes? Esta é a parte fixe Claro. Isto é de todos. eu estou a Claro, é dar, de todos, mas já amigo. recebi muito mais do que dei. Só isso já para mim é o que me interessa, sinceramente. Maneiras que cá estamos a Exato. finalizar esta bonita caminhada. Acho que tivemos aqui o desafio do vento e do piso para os teus All-Star Não, estou e para as tuas perninhas da cidade, embora sejas do Norte. Não, exato, é que lá está, vinha à cidade, mas trouxeste-me para o meio do mundo. Para o mato. Exato, estou sempre a dizer vieste à cidade, mas não. Depois vais para o mato. Portanto, olha, a gente agora vai almoçar, nem sei aonde, hoje é feriado, vamos ali a algum sítio ao pé da exposição do Rodney Smith, para podermos ir lá sim. diretos. E é isto, meu, espero que tenhas gostado do passeio. Gostei muito. Adorei ouvir-te, adorei estar contigo, adoro o teu trabalho, estou super entusiasmado com o que tu estás a fazer
tanto na fotografia com a Elsa, que vocês têm um trabalho incrível e agora já chegaram-se à frente com uma marca nova que reflete muito melhor quem é que vocês são, qual é o vosso trabalho e manda lá para cima que é suposto fazer essa marca. Portanto, estou super entusiasmado com isso, estou super entusiasmado com o The Wack, que também é para mim uma inspiração, tu teres arrancado para fazer isto. E como eu agora também estou a começar a fazer um podcast também, enfim, também partilho desse entusiasmo. Vamos estar juntos pelo menos em julho. É verdade. Portanto, no Shoot Fest. Sim, vamos dizer lá vamos estar, vamos nos entreter. Eu provavelmente vou levar a GoPro e vou gravar com mais alguém por lá. Portanto, bora lá, vamos almoçar. Espero que tenham gostado, malta. Espero que tenha sido uma conversa fixe. Foi mais focada aqui nas nossas áreas, não é? No tema dos podcasts, que partilhamos os dois, no tema dos casamentos, que partilhamos os dois. Portanto, de facto, não é um podcast para toda a gente, mas o teu também não é? É focado numa indústria específica. Espero que tenham gostado. Meu menino, deixa-me agradecer também a ti, por todos os motivos. Às vezes é engraçado, eu já te disse isto, tenho pena de nós estarmos tão longe, porque acho que se temos uma amizade fixe, uma relação fixe e em 10 anos vimos para aí 3 vezes, acho que se estivéssemos próximos sim, era fixe. Por isso, obrigado, e acho que já tinha dito, acho que esta brincadeira é gira e depois o que for será, mas só pela existência de mais conversas despretensiosas e abertas, só isso acho que já estamos todos a ganhar com isso. E queria-te dar só um último ponto em relação ao que estavas a falar antes. Agradeço as palavras, eu fico muito feliz que tu e mais quem seja possa achar isso, mas eu queria dar um último ponto muito importante, que é, se eu dei esse toque para começar a falar de comunidade, há mais pessoas a quem eu tenho que agradecer muito, que foram os malucos que disseram sim, siga a tudo quando não havia nada. E que também estão a trabalhar muito nestas coisas, embora se calhar possa não ser tão visível. Especificamente o caso da Sofia e do André, aquilo que eles continuam a fazer, a reunião, aquilo que eles fazem no estúdio, eles convidam o povo, fazem festas e convidam toda a gente e juntam lá tudo, e é uma coisa inacreditável aquilo que eles partilham, aquilo que eles dão. E quando eu disse, Sofia, André, eu vou fazer uma cena, e eles só me disseram, quando? E tu não consegues ter uma comunidade se não tiveres pessoas. É o que eu estou sempre a dizer, sozinho. Eles vão à frente sempre a desbastar caminho para a malta toda. Sim, e é mesmo de reconhecer esse trabalho, não é? Sim, sem dúvida. Eles, e não só, tu também estás nesse grupo, mas aquela malta toda que houve logo ali no início, o Carlos, a Vanessa e o Ivo, foi malta que quando não havia nada, eles disseram, seguimos em frente e vamos. Por isso, e a Elsa tem que maturar nestas coisas e às vezes não é fácil. Por isso, isto vai ser daqueles chavões, mas estamos juntos. Estamos juntos. Uma comunidade de malta que vai junto e vamos desbravando o terreno juntos, e essa é a parte gira. Por isso, obrigado. E acho que isto vai ser... Acho que vai se tornar uma cena fixe, embora não fazemos a mínima ideia do que é, mas acho que está tudo certo. Portanto, resumo para a malta dentro da indústria dos casamentos, tenham este sentimento de comunidade, façam esse esforço para estarmos cá uns para os outros, só temos todos a ganhar. E bora lá, malta, espero que tenham gostado. Nem sei o que dizer, eu não sei como fechar isto, eu nunca sei como fechar o podcast. Queres fechar tu? Subscreve o canal. Faz like. Não sei. Olha, obrigado e bom dia. Obrigado e bom dia, exatamente. Olha, tchau, vamos fechar isto, até à próxima.